com pessoas que têm uma história dentro desse Ministério de Libertação e Cura Interior, e durante esses anos eu me especializei em ajudar pessoas. Mas há 5 anos atrás eu comecei a ter uma crise, né? E eu tenho ensinado para as pessoas que a crise pode ser o início das respostas que você precisa. Eu comecei a ter uma crise e uma delas era por que as pessoas, mesmo passando por um processo de libertação, passando pelo encontro com Deus, passando por tantos movimentos que a gente fazia tão abençoadores, por que elas voltavam a viver uma vida oscilante, cheia de altos e baixos, inconstante? Isso começou a mexer comigo de maneira muito forte, a ponto de eu parar tudo que eu estava fazendo e passar um tempo em oração. E foi quando eu recebi de Deus uma resposta, onde o Espírito Santo começou a falar comigo algo muito forte, que não adianta você cuidar da parte espiritual das pessoas, tratar a parte da espiritualidade, se você não tratar a parte emocional da vida das pessoas. E talvez você que conheça o Ministério de Cura Interior possa estar pensando assim, mas a Cura Interior faz isso. A Cura Interior, ela trata a questão emocional. Mas se você realmente conhece sobre Cura Interior, você vai entender que a Cura Interior trata com as experiências traumáticas do passado, mas não existe um pós, não existe um depois. Né? É interessante que quando Deus fala ao profeta Jeremias, ele diz, eu te coloco sobre profetas, como profeta sobre essa cidade, você vai arrancar e edificar. É como se a cura interior arrancasse as raízes, algumas vezes, daquilo que nos causou mal, mas não nos ensina a plantar nada no lugar, para que a gente continue protegidos emocionalmente, porque todos os dias nós precisamos de cura emocional, todos os dias. E foi quando eu comecei a estudar sobre a importância da espiritualidade associada a um emocional equilibrado, saudável, ou seja, ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Estudando, então, o primeiro seminário que eu desenvolvi não foi o Jornada da Blindagem Emocional, foi um seminário que foi a base desse, que se chama Fortalezas Mentais, onde eu comecei a estudar que as pessoas elas tinham paradigmas, como diz 2 Coríntios 10:4, ou fortalezas mentais que fazem com que elas tenham uma ação, muitas vezes incompreensível para elas mesmas, em relação ao que elas não gostam, ou a um pecado, ou alguma coisa, e comecei a pensar, então, como levar isso para as pessoas. Meu plano era levar isso por meio de seminários presenciais, foi quando surgiu a Jornada da Blindagem Emocional, mas aí nós tivemos a pandemia, quando estava tudo pronto para nós lançarmos a Jornada da Blindagem Emocional, fazendo turmas presenciais aqui na nossa igreja, surgiu a pandemia e nós fomos para a internet. Mas o Blindagem surgiu como uma resposta para as pessoas que, mesmo tendo fé em Jesus, que mesmo já tendo se submetido a processo de libertação, que mesmo tendo feito treinamentos espirituais, não conseguem manter o controle do seu emocional. Então, surgiu como uma resposta que primeiro me alcançou, porque eu sou a primeira pessoa a ser tocada pelo blindagem. A minha vida mudou quando eu comecei a entender as bases do blindagem. Tudo que eu ensino no Jornal da Blindagem Emocional é experiência de vida, são princípios e padrões que eu vivo, porque são princípios e padrões eternos. Então surgiu, na verdade, uma crise. Por isso eu acredito que ele é um solucionador de crises. Pessoas que estão com medo, com pânico, com depressão. E a minha experiência ela foi muito além daquilo daquilo que eu imaginei, daquilo que eu pensei. A experiência foi muito mais além porque eu pensava em algo que alcançasse pessoas apenas na minha geografia. Nós acabamos alcançando pessoas de vários lugares do Brasil, até de outras nações, que já foram alcançadas pelo Jornal da Blindagem Emocional. Então surgiu de uma crise, e essa crise era baseada e sustentada em uma pergunta, um questionamento. Por que as pessoas, mesmo tendo fé em Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja, vivem uma vida emocionalmente desequilibrada? E veio como resposta, e a prova de que funciona está aí, várias pessoas que já foram alcançadas, que já foram transformadas pela experiência com Jornada da Blindagem Emocional.